povo que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que o Senhor Jesus irá buscar. Nada de placa de igreja, nada disso ele irá buscar. Meus irmãos, além de presbítero, eu sou psicólogo e eu trabalho com família já há mais de 10 anos. Eu trabalho com famílias em palestras, estudos, aconselhamento, e graças a Deus é uma área que o Senhor Jesus tem nos chamado. É uma área que o Senhor Jesus tem nos colocado para estar falando e ministrando sobre família. Família que eu valorizo muito. Eu, graças a Deus, este ano nós completamos 14 anos de casados. E eu sempre falo isso, não para a minha glória, nem para a glória de Lídia, mas para a glória de Deus. Nós vivemos em lua de mel até hoje. Se é briga, contenda, confusão, nós, que eu me lembro assim, para prejudicar o outro, nós não tivemos. Temos desentendimento como todo casal, mas nós buscamos em Deus a orientação e temos em Cristo a nossa base, porque a nossa base é construída sobre a rocha, é o que o Senhor Jesus nos ensinou, que a nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha, porque se for construída sobre a areia, qualquer problema, qualquer dificuldade que possa surgir, a pessoa vai falar e vai dizer: eu não preciso passar por isso, eu posso voltar para a casa dos meus pais, eu já tenho a minha independência. Mas quando nós servimos a um Deus e colocamos o nosso casamento, a nossa família, que é o que nós estaremos trabalhando aqui nesta noite, nas mãos do Senhor Jesus, é o que foi dito e lido aqui nesta noite. Em Salmo 27, quando o irmão trouxe essa palavra, eu peguei 2 versículos e que venham falar para nós sobre esse exato momento, onde que fala o versículo 27, ao capítulo, Salmo 27, versículo 2: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então, meus amados, se nós vamos buscar conselhos sobre casamento e sobre família lá fora, cada um vai falar o que pensa e o que quer. De repente, uma pessoa frustrada dos seus relacionamentos, e ele vai te ensinar o que é errado. De repente, um conselho que você buscaria de ter como conforto para que você restaurasse o seu casamento, lá fora, de repente, a pessoa vai trazer para você tudo o contrário, que é para você sim desistir, que é para abrir mão da sua família. Mas quando nós buscamos no altar do Senhor Jesus e na presença do Senhor Jesus, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados a caminhar e a não abrir mão da nossa família e não abrir mão daquilo que o Senhor Jesus nos confiou. Porque família, nós vamos ver qual a importância dela hoje na sociedade. Então, meus amados, eu e você, nós temos uma arma nas mãos, mas nós precisamos saber usar essa arma. Muitas pessoas hoje não sabem usar a arma que tem, porque eles vão pela emoção. Mas nós precisamos buscar em Deus a orientação, porque quando nós falamos que nós somos um povo separado, um povo que é cristão, que cristão quer dizer parecido com Cristo. Se nós somos parecidos com Cristo, então vamos fazer o que Cristo nos ensinou: a perdoar, a amar. É isso que nós precisamos viver. E isso nós precisamos aprender e aplicar. Porque às vezes nós falamos muito de amor na teoria, mas quando é necessário colocar na prática, aí é que a coisa pega. Porque nós precisamos praticar aquilo que nós pregamos. Não só aqui dentro deste templo, mas o mundo precisa ver isso. O mundo precisa entender isso. Se eu estou falando de relacionamento, se eu tenho um relacionamento todo bagunçado, se eu tenho a minha casa toda desestruturada, se eu tenho um casamento falido, como que eu vou falar isso para vocês?
eu não tenho conceito para falar, mas o Senhor Jesus tem nos abençoado. Se eu tivesse tempo para contar o que nós enfrentamos no nosso casamento ao longo desses 14 anos, os irmãos falariam: como que assim vocês estão vivos? Mas é o Senhor Jesus que nos fortalece. É o Senhor Jesus que nos dá força para nós caminharmos. E é nessa palavra, meus queridos, que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque quando nós falamos em família, o ensino que vem do passado para as famílias da atualidade, nós vamos buscar bons conselhos, bons princípios. Nós não podemos perder isso. Os anos mudam, as coisas evoluem, mas os bons princípios nós não podemos perder. Nós precisamos conservá-los. Nós precisamos aprender com os erros e acertos do outro, para nós não cometermos os erros em nós. Às vezes sempre eu falo isso, nós podemos até errar, mas é melhor aprender com o erro do outro, porque quando é conosco nós precisamos fazer todo o trabalho para tentar corrigir. Mas nós erramos também, nós não somos perfeitos. E como diz o outro, é errando que se aprende. Mas vamos tentar aprender, mas sem errar. É isso que nós precisamos aprender isso. Aprender sem errar. É isso que nós precisamos colocar em mente. O texto que nós iremos trabalhar, meus queridos, se encontra em Gênesis 24. Depois eu vou descer, que eu gosto de ficar mais tranquilo no meio dos irmãos. Já estive palestrando com o irmão Marcos, quando nos fez o convite. Nós estamos lá no Nova Esperança, quando ele esteve ali como pastor, como dirigente daquela igreja. E foi um trabalho no domingo também, um trabalho muito gostoso, falando sobre família. E nós podemos trabalhar alguns temas, subtemas dentro desse tema. Gênesis 24, quando nós vamos falar sobre família, por quê? A base da nossa família, dá início lá em Gênesis, né? A nossa família, ela a nossa instituição familiar, a base da Bíblia. Então a base da nossa família também vem de Gênesis. Mas eu quero pegar uma família hoje para servir para nós como referência, que é a família de Isaac e Rebeca. Às vezes nós ouvimos pregações e trazemos a simbologia: Rebeca, a igreja, Isaac, Jesus. Nós já vimos muito isso, mas vamos trazer, dentro do que nós temos, dentro do contexto bíblico, para aprender com eles, erros e acertos deles, para nós ver como que está a nossa família, como que está o funcionamento hoje da nossa família. Então, em Gênesis 24, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Depois nós vamos estar passeando aqui pelo livro de Gênesis, onde que fala a respeito desse casal. Então, Gênesis 24, versículo 1, fala o seguinte: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Isso é uma forma virtual de promessa, de confiança, de juramento que ele deveria fazer. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Meus irmãos, quando nós vamos ler a respeito desta família, nós vemos agora a preocupação de Abraão em relação a escolher a esposa para o seu filho. E aí nós nos perguntamos: Abraão é uma pessoa que foi chamada por Deus para sair do meio da sua parentela, e onde Deus falou com ele que iria dele viria uma grande nação. Mas só que Abraão enfrentou os primeiros problemas dentro do seu casamento. Como Sara
era estéril, como que aquela mulher poderia gerar filhos? Mas a partir daí, aí nós vamos ver o caminhar de Deus e o partir do lado de Deus para as nossas vidas. Em meio às dificuldades, em meio às provações, a mulher sendo estéril, o Senhor Jesus fez uma promessa. Mas só que quando Abraão veio para aquela dificuldade, de repente passou no seu coração: como que isso será possível? Mas sempre eu falo isso, não só nesse contexto, mas em tudo. O Deus que nos faz a promessa, independente dos anos, Ele é fiel para cumprir. E isso em todas as áreas. De repente, é um casamento, um emprego, a saúde, a sua saúde financeira precisa ser restabelecida. E às vezes passa-se anos e você não vê as coisas acontecerem. Mas nós temos que entender que nós servimos um Deus, e é um Deus que opera milagre, e é um Deus que faz o impossível se tornar possível em nossas vidas. E quando Abraão passa a entender pela essa lógica, então ele passa a confiar no seu Deus. Porque Deus faz a promessa a Abraão: Abraão, se for possível, olha para as estrelas do céu e tenta contar. Ou então olha para a areia do mar. Se for possível, a sua descendência será maior, Abraão. Mas se for olhar pelo olhar humano, como que isso seria possível? Mas sempre eu falo isso. A nossa igreja, a igreja universal, ela não tem que olhar pela lógica humana. Nós temos que viver o sobrenatural, porque a nossa cidadania primeiramente não é daqui. E quando nós falamos em viver por fé, nós temos que entender a viver por fé aquilo que nós não estamos vendo, que é o que Abraão não estava conseguindo enxergar, mas o Senhor havia feito a promessa a Abraão. Então agora Abraão, criado, nascido, instruído, dentro desses preceitos, agora ele precisa colocar isso em prática. Agora sobre escolher um filho, uma esposa para o seu filho. Um filho feito pela promessa. O Senhor Jesus, o Senhor Deus pediu a Abraão para dar a esse filho a ele. E Abraão, por ser fiel, Abraão foi entregar aquele filho. O Senhor Deus viu que Abraão era fiel para com ele. Então olha a importância desse filho agora na vida de Abraão. E agora quando Abraão chama o seu servo Eliezer, e chama esse servo para fazer-lhe essa promessa, que ele não queria uma mulher do meio de onde ele vivia, porque o povo cananeu era um povo idólatra. Então ele disse a Abraão: vai para o meio da minha parentela, e de lá traz uma esposa para o meu filho. Então ele viaja para a terra da Mesopotâmia, para trazer para o seu filho uma esposa. E não poderia ser qualquer mulher. E aí nós vamos entender que dentro de ser a questão da família, acho que nós perdemos o sinal aqui. Um dos irmãos pode ir para nós dizer. Então, meus irmãos, quando nós pensamos que a família foi instituída para satisfazer o profundo anelo implantado na alma pelo Deus de amor, o desejo de dar e receber amor. E quando nós falamos nessa palavra amor, onde nós vamos aplicar isso a tudo, então agora nós vamos entender isso dentro do conceito familiar. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, e quando nós vamos valorizar a nossa família, e aí eu sempre trago isso para os irmãos,
Às vezes nós oramos, jejuamos para tantas coisas. Na busca do emprego, na busca de uma casa, na busca da saúde, na busca do lado financeiro abençoado, mas nós esquecemos às vezes das nossas famílias. Mas a família é um projeto de Deus e é a base da sociedade. Por que a base da sociedade? Se nós formos entender e trabalhar isso, nós vamos ver que dentro da família, ela vai gerar pessoas que vai compor a nossa sociedade em geral. Pode ter futuros médicos, prefeitos, enfim, várias pessoas. Ele nasce de dentro de uma família. Ele não foi gerado do nada. Ele nasce de dentro da família. E quando fala-se a base, ou seja, a criança se desenvolve e ele aprende a conviver com todos os seus sentimentos dentro da família. Ele não aprende isso lá fora, ele aprende dentro da família. Ele aprende a sentir raiva, ódio, amor, fidelidade, compaixão, tristeza, angústia dentro da família. A criança, por si só, alguns estudiosos vão dizer que até os 7 anos a personalidade dele já foi formada. Então o que ele tiver que ser no futuro, ele já vai estar sendo formado, já está formado. Mas aí entra o papel principal, que é a palavra de Deus. E Deus é o único capaz de mudar o caráter do homem. Ele pode transformar uma pessoa que tinha maldade no seu ser, que matava o outro, que maltratava o outro. E quando ele se converte, ele torna-se uma nova pessoa. E é só Deus que tem essa capacidade. Mas nós temos que entender isso. Então nós precisamos valorizar a nossa família, porque ela é a base. E se ela é a base, ela dá o sustento para a nossa sociedade. Filhos mal educados, filhos mal preparados, ele vai ser um cidadão frustrado e problemático na sociedade. Isso é fato. Uma pessoa que não é um bom filho, você pode ter certeza, dificilmente, é quase impossível ele ser um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom colaborador, onde quer que seja. E se ele não tiver sua vida transformada, até dentro da igreja ele traz problema. Então nós precisamos compreender e valorizar isso. A partir que a base vai se deteriorando, os problemas se projetam como ondas que provocam rupturas cada vez maiores na sociedade, tornando desarmônico e insustentável o convívio das pessoas. Então nós precisamos entender e valorizar isso, porque se a base ela está com rachadura, está com problema, ou seja, é um problema que nós vamos levar para a sociedade. E aí nós vamos pensar, na época atual, na atualidade, o que é mais banalizado hoje? O casamento. Se não der certo, eu tenho a lei ao meu favor que me protege e me garante. Eu posso retornar. Hoje é muito mais fácil você divorciar do que você casar. A lei traz isso. E no ano passado o governo preocupou com o número de divórcio que aumentou. Porque hoje a sociedade prega isso. Você não precisa conviver com outro infeliz. Mas o que essa pessoa faz para mudar seu casamento? Então nós precisamos resgatar, quando eu falo resgatar os valores, os princípios morais, é nesse sentido. Nós precisamos ser mais amáveis, precisamos compreender o outro. E quando eu estou pregando, eu estou trazendo essa palavra para a igreja. São pessoas que têm a sua base em Cristo, são pessoas que pensam em morar no céu. Então quando eu falo isso com a igreja, é diferente quando eu estou falando para o mundo. No mundo eu vou trazer o conselho para eles que eles possam compreender isso aqui. Mas vocês já estão vivendo a palavra. E olha o número de divórcios que tem aumentado dentro das nossas igrejas. Mas por que isso? Porque o adversário sabe que a família ela é a base da sociedade. Então ele sabe que quando ele destrói o casal, ele não destrói só o casal. Aí tem filhos, tem as famílias, tem o lado espiritual que muitos deixam a igreja. Olha a bagunça que ele faz.
Então é por isso que o alvo dele tem sido a família. Então por isso que eu e você, nós precisamos pagar o preço sim pela nossa família. Nós precisamos voltar pela madrugada, orar em prol dos nossos filhos, em prol da nossa família, pagar preço, jejuar por eles. E ter essa preocupação que Abraão teve. Porque quando Abraão se preocupa, ele vem trazer o significado, e para nós entendermos que o porquê da necessidade de pagarmos o preço pela nossa família. Aí eu já trago isso para você, pois é a agência mais importante que Deus confiou a nós. E Abraão, ele tinha entendido isso muito bem. E se ele tinha entendido, ele precisava colocar isso em prática. Ele teria que buscar uma esposa para o seu filho. Não poderia ser qualquer uma. Olha o preço que ele dava à mulher do seu filho. Não podia ser qualquer uma. Porque ele sabia, ele entendia que quando nós colocamos nessa indecisão, o que eu vou fazer? O que eu vou buscar? Eu estou sem norte, eu estou sem direção. Eu preciso de alguma coisa para lhe auxiliar. E quando Abraão chega a esse consenso, a esse pensamento, ele sabe que os comportamentos influenciam sim a vida da pessoa. E ele sabia que se tirasse uma pessoa lá no meio dos cananeus, os seus filhos poderiam se tornar idólatras. E a promessa que viria sobre a sua descendência. Então ele queria uma pessoa que não estivesse no meio, porque ele conhecia muito bem aquele povo. Meus queridos, e querendo ou não, nós somos influenciados sim pelo meio. Por que hoje a sociedade prega o liberalismo? O que tudo pode? Por quê? E aí isso vai entrando dentro das igrejas. Isso não tem nada a ver. A famosa frase, isso não tem problema. Isso não tem nada a ver. Mas nós precisamos ter essa preocupação que Abraão tinha. Que nossos relacionamentos são importantes e nos influenciam. Isso é fato. E se o inimigo ataca uma pessoa da linha de frente, como que vão ficar os soldados que estavam lutando no campo de batalha? Se o meu líder, se o meu pastor fez isso, como que estão aqueles membros? Qual o exemplo que está sendo passado? Então, para vocês verem que o nosso adversário, ele não é bobo. Ele destrói, sim, a visão dele é destruir casamento e destruir quem está na linha de frente. Porque ele sabe que todos aqueles que estão atrás se espelham muito nos que estão na linha de frente. E Abraão, ele queria que isso não acontecesse com a sua família. Porque ele saberia que a sua família era uma família de promessa. Então olha a preocupação que ele tem. E mais interessante que eu vejo, que quando ele coloca uma pessoa para buscar essa pessoa, essa esposa para o seu filho, não podia ser qualquer um. Tinha que ser uma pessoa da sua confiança. E ainda demais, faz uma jura perante Deus, que você vai fazer isso. E olha a responsabilidade que ele exerce, traz no seu ombro, em buscar uma esposa para o seu filho. E o medo que ele sentiu. E se eu faço uma escolha errada? E aí isso também traz muita pregação que ele exerce, ele tipifica o Espírito Santo. O que eu vou escolher? E ele, por ser temente a Deus, e a responsabilidade que é colocada sobre os seus ombros, ele faz prova com Deus. Aquela que vier, aquela moça que vier, e dar de água para mim e para os meus camelos, ou seja, não podia ser só para ele. Se fosse só para ele e não continuasse, epa, não é essa. Então isso nós precisamos voltar e entender que nós precisamos se revestir das amarguras, até para nós entendermos o campo de batalha. Nós precisamos entender isso. Mas só que tem muitas pessoas que não conseguem entender os sinais. Estão com as suas visões espirituais tão fechadas, tão na carnalidade, que não conseguem enxergar o que o Espírito Santo está mostrando para ele. Se você continuar assim no seu casamento, agindo dessa e dessa forma, você está propenso ao fracasso. E quando, meus queridos, a Bíblia fala para nós que nós estamos numa guerra, num campo de guerra, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nas regiões celestiais. A sua luta, esposa, não é contra o seu marido.
E nem do seu marido é contra a sua esposa, e nem os pais contra os seus filhos. Nós precisamos enxergar isso. O que o inimigo está querendo com essa situação? Nós precisamos entender os sinais. O que o Espírito Santo está nos mostrando? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E Eliezer, naquele exato momento, vem aquela moça, e nós vamos pensar de uma outra forma. Vem aquela moça, e ainda chega próxima a ele. E quando ele começa o diálogo, o que aquela moça faz? Oferece água para ele, oferece água para o camelo. Então ele foi assertivo. Então é essa, Deus me mostrou claramente. É essa mulher que ele tem para o meu Senhor. E essa mulher estava fazendo o que? Estava trabalhando. E aí nós vamos trazer para nossos dias atuais. Muitas vezes, eu sempre falo isso com os adolescentes, eles ficam brincando de amar. Não tem nem idade para namorar, mas hoje parece que a nossa geração está tão hipersexualizada que as nossas crianças hoje, eu fui aprender o que é sexo, eu estava já, que o meu pai precisava de ter relação com a minha mãe para me ter. Eu já estava lá com meus 10, 11, 12 anos. Hoje os meninos de 4, 5 anos, eles entendem até isso. Isso é a nossa sociedade pós-moderna que traz isso, infelizmente. Isso está nas novelas, nos filmes. Não, mas eu não vejo novela, mas vejo Malhação. Malhação parece que fala tudo sobre isso. Então, meus queridos, nós precisamos entender os sinais, abrir nossos olhos espirituais. O que meus filhos estão fazendo quando eles estão lá no Facebook? Que tipo de mensagem que ele está fazendo? Que ele está trocando? E essa preocupação, essa brincar de amar, eu falei isso essa semana com um adolescente. Menina de 14 anos, preocupada em namorar. Já não terminou o namoro e já está pensando em outro. Você fica brincando de amar. Você só está machucando seu coração. É um trauma que você pode levar para frente, frustração. Brincando de amar. E a gente vai ver que às vezes as moças estão querendo namorar, mas são moças que não querem estudar, não querem trabalhar. Ou os rapazes a mesma coisa. E olha assim dentro do contexto. Rebeca estava fazendo o que? Estava trabalhando. Ela não estava à toa. Ela estava trabalhando, porque ela estava com um cântaro no seu ombro. Estava indo buscar água. Então às vezes as moças não querem não sabem nem arrumar uma casa. Não sabem nem fazer uma comida. Mal sabe fazer o que hoje está pensando em casar. E aí olha a responsabilidade, Eliezer. Como que eu vou escolher isso para o meu Senhor? Não pode ser qualquer moça. Então essa moça estava trabalhando. Ela não estava dando trabalho para os seus pais, ela estava trabalhando, é diferente. E quando ele vê isso e ele conta aquela história para ela, toda aquela mulher ficou alegre, a moça ficou alegre. Eu vou ser escolhida. Eu já tenho casamento. E aí nós vamos pensar. E agora? A responsabilidade veio sobre Eliezer. Ele fez prova com Deus. Deus mostrou para Eliezer a prova. Respondeu para ele. Então agora ele ficou descansado. Eu não tenho dúvida mais que é essa. E quando ele chega na casa daquela jovem, na casa daquela moça, e conta toda a história, o irmão, mas a mãe, ficou doido. Pronto, a nossa filha vai embora. A minha filha vai embora, a sua irmã vai embora. E aí ainda eles perguntam para Eliezer: ela pode ficar mais aqui conosco? E Eliezer, debaixo da unção de Deus, não, ela precisa ir comigo. Ela precisa ir comigo. Ela não pode ficar aqui com você. Porque há um propósito e tem urgência no casamento dela. Então, quando as coisas são direcionadas por Deus, eu sempre falo isso. Às vezes nós não entendemos, mas é no tempo dele. É na hora que ele quer. E de repente a gente fala assim: gente, meu casamento está chegando, e o que eu vou fazer? Eu não tenho vestido, eu não tenho festa, eu não tenho, meu noivo está sem terno, financeiramente não tem nada, mas se Deus prometeu, Deus vai prover tudo. Aquela jovem de repente estava pedindo um casamento, não tinha nada preparado. Olha o que chega a bandeja para ela, chega tudo pronto.
E aí quando é dirigida a palavra para ela, mas e aí, você quer ir? Ou você quer ficar mais um pouco? Não, eu irei. Claro que eu vou. É uma promessa, era um pedido, de repente, que ela tinha feito no seu coração. E quando a resposta é tão clara, porque eu sempre falo isso, meus queridos, não existe promessa, não existe profecia para casamento. Profecia que às vezes vem aquelas profetadas e falam assim: eis que te digo que a sua está ali, lá na olaria. Não existe isso. Isso não existe, isso é fato. Isso parte do princípio do que você quer e do que a pessoa busca. Porque são duas almas que unirão para formar um ser. Mas eu e você, nós podemos fazer prova com Deus. E onde que só eu e Ele sabem. A pessoa que está ao meu redor, os profetas da minha igreja, nem precisam saber, porque senão eles entram no meio. O Eliezer falou com quem? Com Deus, mas ninguém. Ele recebeu a ordem de Abraão, e Abraão confiou isso a ele. De repente as pessoas que foram com ele, ele nem abriu a boca, o que eles iriam fazer naquela terra. E quando ele estava orando e pedindo a Deus, ele falou com Deus como que deveria ser respondida a sua oração. Que aquela mulher não podia dar água apenas para ele, mas tinha que ser para ele e para os seus caminhos. A bênção tinha que ser completa. Agora imagine você faz uma prova com Deus, você pede a Deus, e a coisa bem clara, precisa ter dúvida. Eu mergulhei de cabeça. Se só eu fiz e só Deus sabe, para que eu vou ter dúvida? Para que eu vou puxar isso com dois pensamentos? Será? Não, se eu pedir, Deus me deu claramente, é porque Ele está no controle. Então é diferente. Então nessa situação Eliezer ficou muito confortável. Vamos, prepara a noiva e vamos ao encontro com o noivo. Mas como manter uma união duradoura, harmônica e feliz e criar filhos saudáveis em um mundo conturbado, violento e com valores tão desturbados como está a nossa atualidade? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: como? Como que nós iremos criar os nossos filhos mediante a nossa sociedade permissiva, que tudo pode? Tem o Facebook. Facebook eu falo, eu até desativei o meu por esses dias, porque é bom, mas às vezes assim, é muito indireta, é brincadeira de sentimentos. Eu falo assim com as minhas sobrinhas lá, menina de 12, 13 anos, brincando com sentimentos, expõe a vida para todo mundo ver. Isso, a mídia vai propagando isso, e querendo ou não, é bom, mas as pessoas que não sabem usar se tornam uma arma, e se tornam destruição. Aí os jovens, os adolescentes estão acostumados com a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, menino hoje de 4, 5 anos, eles não querem mais carrinho, não querem mais boneca, eles querem celular. E não pode ser um, tem que ser um que tem Android para ter o WhatsApp, mas por aí vai. Instagram, Twitter, não pode ser qualquer um. É a era da tecnologia. E como que nós iremos criar nossos filhos na atualidade? Nós vamos fechar ele dentro de um quartinho? Não podemos. Nós temos que deixá-lo no mundo. Mas o que tem que ser? Nós vamos sair desse mundo? Não. Nós precisamos ser livrados do quê? Do mal. Ainda há diferença. É do mal que nós temos que nos livrar. É do mal. Então aí vem a resposta. É de suma importância que o casal edifique um relacionamento profundo, harmônico, saudável, verdadeiro, com base na sólida e imutável palavra de Deus. Porque quando eu falo para crente, eu falo para cristãos, aqui da Assembleia de Deus de Taboão, aqui do Olaria, eu estou falando para pessoas cristãs, pessoas que têm a base na palavra de Deus. Pessoas que precisam e que conhecem a palavra de Deus na sua profundidade. Pessoas que amam a palavra de Deus. E se eu amo a palavra de Deus, e se eu não coloco em prática, que cristão que eu estou sendo?
Se você precisar de aconselhamento para casais, está aqui. Se você quer aconselhamento como educar seu filho, está aqui. Se você quer aprender como conviver com a sua sogra, está aqui. Se você quer aprender a como conviver em sociedade, está aqui. E se ela é a nossa base, nós falamos isso, e ela é a nossa bússola, para onde que eu estou indo? Então eu tenho que acreditar e valorizar. Eu preciso entender que para eu ter uma vida harmônica, saudável e verdadeira com a minha esposa, eu tenho que viver aqui. E por que o fruto do Espírito se baseia no amor? Porque se eu tenho amor, eu sou longânimo. Se eu tenho amor, eu sou benigno. Se eu tenho amor, eu não sou invejoso. Se eu tenho amor, eu quero ver o sucesso da minha esposa. Se eu tenho amor, eu quero ver os meus filhos serem bem-sucedidos na vida. Isso tudo se baseia aqui, dentro da palavra de Deus. O mundo aí fora, eles não conseguem entender isso. Porque a primeira luta, a primeira provação que eles começam a passar na educação de filhos, eles ficam doidos. Tem um pai que ele não consegue, ele suicida. Ele está passando por um problema financeiro, sabe o que ele faz? Assim como foi acontecendo no Rio de Janeiro. Ele trancou a esposa, as duas filhas e mataram todas e se suicidou. É isso. Porque não tem a base aqui, não entende. O inimigo sopra, ele pega e faz. Então por isso que quando lá em Gálatas 5, 19 vem falar sobre obras da carne e fruto do Espírito, a nossa natureza, meu querido, é terrível. A nossa natureza é terrível, ela é ruim, ela é má. E se nós não estivermos vivendo aqui o nosso casamento, nós vamos levar tudo isso. Na hora que o seu esposo ou sua esposa te dirigir uma palavra dura, você vai 2, 3 na cara dele. Se o seu filho te responder, você vai lá na hora e dá um tapa na cara dele. Porque você não está vivendo isso aqui. Não está vivendo. E é isso que nós precisamos resgatar. Aí eu trago isso para os irmãos. Os fatores que contribuem para um bom relacionamento conjugal. Em todas as minhas palestras, às vezes as pessoas perguntam isso. Mas como que eu posso ter um bom relacionamento conjugal? E aí a primeira coisa, leva um amor altruísta para o seu casamento. O que é um amor altruísta? Eu quero ver e fazer o outro se sentir bem feliz. Porque se eu tenho isso como via de mão dupla, se os relacionamentos, se o casal tem esse mesmo pensamento, eu penso em fazer Lídia feliz e ela pensa em fazer o Silas feliz, o que você acha? Qual é o resultado? São os dois casais, é o casal, as duas pessoas felizes. Porque um pensando na felicidade do outro. E a primeira coisa que eu preciso ter é o amor. Se eu não tenho isso aqui no meu casamento, eu estou enfadado a fracasso. Infelizmente. Porque se a palavra de Deus fala, até para eu conviver com o meu irmão dentro da minha igreja, eu preciso ter amor. Porque no amor nós suportamos uns aos outros. Eu trago até um exemplo, uma igreja, e tem um irmão fogo puro dentro dessa igreja. Sabe aquele irmão que fala a língua o tempo todo? Entrega recado, ora alto, é esse irmão. E aí a irmã sempre chegava dentro da igreja e dobrava o seu joelho e orava. E falava só com Deus, não falava para ninguém ouvir. E aí ele chegou perto daquela irmã e falou assim: mas engraçado, eu não te ouço falar e pedir algo. Eu não te ouço falar em línguas. Qual que é seu dom? O meu dom é de te suportar. Porque ela está vivendo amor. E às vezes isso, nós aprendemos a suportar muitas coisas dentro dos nossos relacionamentos. Porque nós estamos baseados no amor. E às vezes quando nós estamos naquele casamento, que vai ser só Jesus para me dar graça.
E aí vem aquela palavra, de repente a pessoa sempre chega em casa mal-humorada. Chega o pagamento, então, no outro dia seguinte, porque sempre eu falo isso, lá dentro da minha área de trabalho. Quem não sabe o que é receber um pagamento e já tem um pensamento estratégico, porque você já entregou todo ele, você já pagou ele, já pagou todas as suas contas, para chegar até o final do mês, ele não sabe o que é motivação. O que é isso? Eu chego no quinto dia útil, eu recebi lá meu pagamento, paguei todas as minhas dívidas, pronto, e agora? Como que eu vou viver daqui mais um mês? Eu não sei. O que eu vou fazer para pagar o restante? Se eu precisar de um médico, de um remédio, e aí? Eu não tenho. Aí sempre eu falo isso. Aí eu vou trazer isso para a minha realidade, para a nossa igreja. O que é viver por fé? Você rompou com seus compromissos, entregou o seu dízimo. Você está sendo fiel, assim como o irmão trouxe, Malaquias 3,10. Faça prova com Deus, se você está sendo fiel. E vai ver se Ele não vai abrir as portas do céu e vai te abençoar. Você não vai adoecer, seu filho não vai adoecer, você não vai precisar de comprar remédio. Então é isso que nós precisamos exercitar. Então quando nós pensamos dessa forma, no amor, nós suportamos tudo. De repente nosso lado financeiro está ruim, mas eu acredito que vai melhorar. É o pensamento, como diz o outro, pensamento positivo. Não, eu acredito que vai melhorar. Eu sei que vai melhorar. Segundo ponto, compatibilidade conjugal. E aí sempre eu falo isso para jovens nas minhas palestras. Eu falo para ele, como que você imagina a sua esposa? E aí lá na minha igreja, um dia desse, adolescentes 13, 14 anos, foi ano passado. Aí a irmã que trabalha com ele, assim, irmão Silas, nós estamos precisando fazer um trabalho com os adolescentes. Porque eles com 13, 14 anos, todos eles estão falando namorada, e a namorada, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, beleza, vamos fazer um trabalho com eles. Aí eu levei eles para a sala, era mais de 10, uns 15 mais ou menos. Falei assim, tá bom. Quantos aqui que já pensam em namorar? Porque um monte levantou a mão. Aí eu fui construindo para eles, em cima do que eles foram trazendo. Aí sabe o que é o final que nós fechamos e concluímos? Agora, quantos estão aqui preparados para namorar, noivar e casar? Sabe o que eles responderam? Ninguém. Eu falei assim, então para com isso de pensar em namorar e casar agora. Vocês estão com 13 anos. Vocês estão na época de plantar. De repente, lá dos seus avós, de 13, 14 anos, eles se casaram. Mas hoje a sociedade não dá tempo para isso. Então vocês estão na época de plantar. Depois vocês irão colher. E aí é quando entra essa incompatibilidade conjugal. E aí eu sempre falo para os jovens. Às vezes eles veem uma moça cantando. Conhece ela só dentro da igreja. A moça canta muito bem. O rapaz toca muito bem, canta muito bem, prega muito bem. É aquele ali que eu quero. É aquele ali que vai ser meu Isaac, aquele ali que vai ser minha Rebeca. Porque eu estou vendo ele dentro da igreja. Mas só que aí que eu vou colocar ele na prática. Vamos colocar em prova. Vamos ver se ele vai passar no meu crivo. Eu quero uma mulher, uma moça assim, 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 assim. Quantos requisitos que aquela moça que canta bem lá dentro da igreja preenche? 2. E o restante? Não, sai fora. O rapaz, a mesma coisa. Ele é bom filho. Primeira coisa, ele é um servo. Por que eu não posso buscar no meio onde que eu estou inserido, quando eu vou falar que aqui dentro da igreja vocês têm que buscar aqui? Não vai lá no mundo não, vai pagar preço. Aí é diferente, julgo desigual. Abraão sabia que no meio de Canaã ele não podia buscar. Então eu vou mandar no meio da minha parentela, porque eu sei que são pessoas que conhecem a Deus. Tanto que quando falou com Rebeca, ela não questionou, ela entendeu o mistério. E se fosse uma incrédula, coitado de você, tem nada disso. Mas não, buscou no meio da parentela, porque é uma pessoa também que servia a Deus. E aí eu falo para os jovens, a primeira coisa, julgo desigual dentro da igreja. Se o rapaz está dentro daquele pré-requisito, primeira coisa, é servo de Deus, é bom filho, é bom irmão, respeita pai e mãe, é trabalhador, porque tem muitos rapazes preguiçosos.
Eu falo isso porque no meu dia a dia de trabalho, eu encontro jovens com 18 a 19 anos, rapazes preguiçosos, e que às vezes me falando, eu tenho dó do pai e da mãe desse rapaz. Mas você sabe que muitas vezes os erros, nós vamos mesmo mais à frente, que os erros estão nos pais. Porque o momento deles educarem os seus filhos, jogar duro com seus filhos, não fica aquela super proteção. E aí, quando eu falo isso, eu falei isso um dia desse com um colega meu de trabalho. Se você não educa o seu filho da maneira para ele viver no mundo, sabe o que vai acontecer? A vida ensina ele, ensina da maneira dura. Então, quando nós pensamos em compatibilidade conjugal, se a jovem ou o jovem ou o casal não estão tendo o mesmo propósito, os mesmos pensamentos, estão divergindo em tudo, volta o seu olhar para Deus e pede para ele mudar seu pensamento. Que precisa ter compatibilidade conjugal. Eu preciso concordar com a minha esposa e ela concordar comigo em alguns pontos. Sei que nós temos opiniões diferentes, mas nós temos que entender isso também e aceitar. O terceiro ponto, admiração mútua. Por que eu falo isso? Às vezes dentro da família, a mulher, ela não admira o seu marido. Ela admira, sabe quem? O marido da colega. Não, mas o marido daquela minha amiga, não um cara educado, um cara gente boa, que trata os seus filhos com tanto carinho, é um bom crente, ele prega na igreja, ele faz assim, ela admira o outro, mas não admira aquilo que ela tem dentro de casa. E a mesma coisa o homem. Está vendo a mulher, ela cuida, ela se veste bem, ela é uma boa dona de casa, ela é uma pessoa que está sempre na obra, eles passam a admirar o que estão fora, mas não os que estão dentro de casa. E às vezes esquecem disso. Quantas vezes o homem ou a mulher chegou e não dirigiu uma palavra de admiração? Não, mas hoje você está tão linda, ou você está tão lindo, você está tão cheiroso. Quando? É uma resposta que nós vamos. Eu deixo de admirar aquilo que eu tenho dentro de casa, o melhor vai ser sempre aquele que está fora. E aí o inimigo aproveita disso, e sabe o que acontece? Que você acha que ele é o melhor. E aí abre um laço. Aí você vai ver que não é aquilo. É sempre assim, ir pela aparência. Então valorize aquilo que você tem dentro de casa. O outro ponto, boa comunicação. Quando eu falo isso, eu vou usar o termo para substituir o SEXO por coito, que é dentro da minha área. E aí, quando boa comunicação, para finalizar isso, que eu acabei de falar, o coito, isso começa com um bom dia. Às vezes os casais não se conversam, não se comunicam, e às vezes à noite quer alguma coisa. Eles não se comunicam. O cara vai lá e ele quer comprar o seu carro, ou a sua moto, ou um bem que ele quer adquirir, ele não fala para a esposa. Quando ela assusta, ele já chegou, fica aqui dentro de casa. A mesma coisa a mulher. De repente ela tem o seu emprego, tem a sua independência financeira, ela quer fazer algo, mas ela fala assim: eu vou onde meu nariz aponta, eu não preciso dele, eu sou independente. Se tem esse pensamento, joga por terra. E passa a se comunicar: meu amor, eu estou precisando fazer isso, eu preciso tomar essa decisão. O que você acha? Ou então, de repente, por que os meus filhos não podem participar? Porque às vezes a família não conversam entre si. Eu ouço o que o meu colega do trabalho vai me dizer, mas eu não paro para ouvir a minha esposa. E muitas das vezes ela está muito mais certa que ela convive comigo, ela sabe das minhas contas, do que aquele que está lá fora e me deu um conselho totalmente equivocado. Eu me comunico com tantas outras pessoas, mas eu não comunico com aquele que está dentro da minha casa. Então isso é muito importante. O outro ponto, a convivência conjugal. Quantas pessoas hoje, muitos lares, esquecem e não sabem o que é conviver? O conviver é eu viver no coletivo, é eu viver junto com o outro.
É eu saber viver, é a habilidade de me relacionar com o outro. É o relacionamento interpessoal bem desenvolvido. Eu saber conviver com meu marido, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho. É eu saber dialogar, é eu saber comunicar. É esse saber conviver. Se eu não sei conviver com os que estão dentro da minha casa, você pode ter certeza que lá na igreja eu também não vou saber. Se eu não sei entender o outro ponto, fidelidade. Meus queridos, esse ponto que eu sempre trabalho, a questão da fidelidade. Se nós falamos que nós somos fiéis para com Deus, o que é ser fiel? É você ser íntegro. É você não dever nada a ninguém. E fidelidade no casamento hoje é a área que o inimigo ele tem atacado. A infidelidade conjugal. A pessoa passa a não ser fiel àquela pessoa que ele escolheu. E quando eu falo para cristão, se alguma coisa tem tentado desviar do foco, pode chutar que é laço para você cair. Isso se aplica a tudo. É uma conversa atravessada dentro do ambiente de trabalho. É aquela mulher que de repente você sempre vê cheirosa, arrumada, você testa elogio, ela alimenta coisa dentro da sua cabeça, porque a mulher vai pelo aquilo que ela é mais sensível, ela vai pelo aquilo que ela ouve, o homem muito mais pelo que ele vê. Então é dessa forma que ele vai agindo. E ele vai entrando com o sapatinho de algodão, entenda os sinais. Busca do Espírito Santo para abrir a sua visão espiritual, para você entender, para você compreender o que ele está querendo com isso. O outro ponto, bom desempenho dos papéis conjugais e sociais. O que é isso? É eu saber que o Silas, ele precisa ser provedor. Eu preciso ser um bom pai. Assim a minha esposa, se ela trabalha, ela sabe dos seus papéis também. Como dona de casa, como mulher, e principalmente hoje eu falo que as mulheres estão em momentos muito sobrecarregados, porque além de trabalharem fora, ter que dar conta de casa, dar conta de filho, dar conta de marido, ser esposa, ser mulher, ser amiga, ser amante. É muitos papéis que ela precisa se desenvolver. Mas quando isso vai funcionando de maneira tranquila, vai funcionando bem, são fatores que contribuem para o bom relacionamento conjugal. Relações entre pais e filhos. Bom, agora nós pensamos, entrou filho na parada, entrou filho, e aí? O que eu faço? A preocupação que Abraão tinha em relação ao seu filho, olha que ele já era velho, mas mesmo assim Abraão se preocupou em adquirir um bom casamento para o seu filho. E aí eu falo sempre com as mães e com os pais. No momento que o seu filho está preparando para casar, você pode começar a pagar o preço bem antes para ele. Pode começar. Quando ele está lá no seu ventre, começa a pagar o preço de Deus. Que essa criança que está dentro do meu ventre, que venha a ser bem sucedido em tudo. Que ele possa ter, se é homem, possa ter uma boa esposa, se é mulher, um bom marido, que venha a ser um bom filho, um bom funcionário, que ele não venha dever nada a ninguém. Porque é um filho que eu vou buscar ensinar nos seus preceitos. E Abraão tinha essa preocupação, tanto que ele pagou um preço para contrair um bom casamento para o seu filho. Como foi dito antes, a família mais importante, é a mais importante agência socializadora, que transfere para os seus membros, biológicos ou não, a herança biológica, psicológica, cultural e espiritual. Aí nós pensamos, como educar meu filho? Como eu cumprir esse papel? Eu preciso transferir para ele, além das minhas heranças psicológicas e também a herança biológica, ainda tem a cultural e a religiosa, a espiritual que eu preciso passar para ele. Então por isso, olha o tamanho da responsabilidade que pesa sobre os ombros dos pais. Olha o tanto que vocês precisam formar um bom cidadão. E aí vem, além da herança emocional, que terá um papel importante em nossa história de vida, aos pais cabe o sustento.
ao sustento de sua prole, a transmissão de valores morais e espirituais, a educação e a orientação dela, bem como a demarcação de limites que norteiam seus valores descendentes durante boa parte de sua infância, adolescência e juventude. Então pense bem, quando você tem um filho, além de você prover alimento, tudo isso, educação, você vai ver que aquilo que você implantar, isso vai estar na sua infância, na adolescência e juventude, e isso vai para a vida toda. Então é isso que os pais precisam entender. A responsabilidade dá valor e pagar o preço pela sua família, pelos seus filhos. Porque nós precisamos ver que os pais, aí eu faço sempre essa pergunta: como tem transmitido os bons costumes para seus filhos, principalmente no mundo pós-moderno, onde tudo pode? E aí sempre me vem essa questão: pais sábios exercem boa influência sobre os seus filhos. E aí eu pergunto: como está sendo a sua instrução para com seu filho? Às vezes nós queremos dentro da igreja ganhar tantas almas. Nós queremos ver essa igreja da Assembleia aqui, ó, cheia, se possível um outro templo, bem maior. Mas nós esquecemos de ensinar e evangelizar aqueles ali. Nós queremos ganhar almas. Quero ver essa igreja aqui cheia. Mas aí eu deixo de lado o meu filho. Eu não instruo meu filho. E quando nós precisamos instruir os nossos filhos. Eu mandar ele para a escola dominical. Eu ir com ele. Porque o exemplo é muito mais importante. É eu falar com meu filho, eu mostrar para ele aqui dentro da Bíblia, e ele tem que ver o Silas orando pela madrugada, ele tem que ver o Silas lendo Bíblia, ele tem que ver o Silas pagando o preço. Se ele não ver, como que vai ficar o entendimento dessa criança? Como que ele vai ser um bom servo? Como que ele será instruído? E muitos pais fazem isso. Eu não vou para a igreja hoje não. Você vai com a sua mãe. Eu vou ficar aqui. Lá na minha igreja teve esse exemplo. Teve um menininho que a mãe sempre me acompanhava e o pai ficava em casa. E às vezes o filho chegou para a mãe no dia que ia de escola dominical. Ele foi com a mãe. Mas aí o pai ficou em casa. Não, se o meu pai não for, eu também não vou. E o pai, não, você tem que ir com a sua mãe. Eu falei assim, não, se o senhor não vai, para que eu vou? Olha o exemplo. Instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Qual o caminho que você está instruindo o seu filho? Será que é da mentira? Promiscuidade? Da falsidade? Qual o caminho que você está instruindo o seu filho? Aí às vezes nós pensamos em deixar tanta herança para os nossos filhos. Não, eu quero que quando eu for morrer, ou quando eu aposentar, que o meu filho já tenha a faculdade dele paga, ele já tem uma casa para ele morar, ele tenha um carro, ele tenha isso, mas nunca pensou no lado espiritual. Que ele venha a ser um bom servo, que ele vá morar no céu. É isso que eu quero para o meu filho. E muitos pais só veem o material. Mas quando nós falamos que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas olha o que eu falei com os irmãos, a nossa carne é tão terrível, nós estamos presos à matéria, só matéria. Nós não pensamos lá em cima, no que é eternidade. Então instrua o seu filho, ensina, não mande ele para a escola dominical, não, vai junto com ele, pare para ler a Bíblia com ele, para cantar junto com ele, para orar junto com ele. Não só manda, mas faz junto com ele. Pai sábio, não provoqueis a ira de vossos filhos. E aí quando eu falei com os irmãos que é dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que nós aprendemos os primeiros sentimentos, é lá. Porque muitos pais, eles aproveitam da sua autoridade para violentar seu filho. Quantas vezes eu já ouvi, eu já escutei, já presenciei pais espancar seus filhos.
dar tapa na cara, pisar no pescoço. Precisa disso. Isso é trauma. Por que a própria palavra de Deus nos instrui a bater nos nossos filhos com vara? Por que vara? Vara, ele é um alimento neutro entre a sua mão e o corpo daquela criança. Porque se você bate com a vara, você joga aquela vara fora e acabou. Agora, se você vai lá e dá um tapa no seu filho, no rosto dele, onde quer que seja, toda vez que de repente você levanta a sua mão para dar um carinho, fazer um carinho, ele acha que você está indo bater. Olha como que Deus é sábio. Olha como que Deus é tão assim perfeito. E depois que eu fui fazer essa analogia, entender o porquê que tinha que ser a vara. Porque a vara é um alimento, uma peça, ela é uma peça que não tem valor nenhum. É um elemento neutro. E é isso que os pais precisam entender. A mesma mão que dá um carinho, ela não pode infringir o seu filho. Espancar. Você tem que colocar limites sim, corrigir seu filho sim, mas nunca espanca. E vai aqui dentro da palavra de Deus, meu filho, por que você não pode fazer isso? Vamos dentro da palavra de Deus. Por causa disso, disso e disso. Por que você não pode ficar lá no Facebook, com aquelas conversas lá, pecaminosas, com aqueles amiguinhos seus lá na sua escola, fazendo aquelas piadinhas indecorosas? Porque está aqui, ó. Se você não explica o não, ele vai querer saber o porquê. E o porquê que ele vai querer saber vai ser lá no mundo. O mundo não só ensina coisa que não presta. Se você não instrui dentro da palavra de Deus, os amigos dele lá fora vão instruir. Atentos para não ter preferência dentro de casa. Lembra de Rebeca e Isaac, nosso texto. Aí eu volto lá na passagem. Aí bom, Rebeca casa com Isaac. E aí aquilo ali vem os seus dois filhos. A mulher estéril, olha só a dificuldade. Sara estéril, e tudo por causa da promessa. Olha só, como que vem uma promessa, as coisas não acontecem de maneira fácil, não. Então, meu querido, se você tem uma promessa, pode ter certeza que vai demorar 5, 10 anos, mas que vai acontecer, vai. E se de repente Deus te fez essa promessa, mas irmão, se você tem mais de 15 anos, pode ter certeza que ela vai acontecer, mas no tempo de Deus. Deus só está te preparando. E aí naquela circunstância, Rebeca, ela lá, estéril, e não podia ter filho. Mas quem que orava para ela pagando o preço? Quem que era? Isaac. Olha a importância do certo na vida de uma mulher de Deus. E o papel também é o contrário. Uma mulher de Deus na vida de um servo de Deus. Olha, esse casamento que tem a base em Cristo, você pode ter certeza, é uma bomba atômica. E por isso que o inimigo vai vir com sede mesmo para destruir. Porque Isaac pagava o preço, ele orava a favor da sua esposa para que ela pudesse ter filho, porque ela estava triste. Porque naquela época a mulher não ter filho era vergonha perante a sociedade. E aí quando que acontece? Ela tem dentro do seu ventre aquelas duas crianças que já entravam em briga, em guerra, dentro do ventre dela. Um querendo nascer e pegar o primeiro lugar, aquela coisa toda. É aonde que vem a promessa que o menor, o maior serviria ao menor. Então já tinha uma promessa. Não precisava Jacó fazer tudo aquilo que ele fez depois não, porque já havia uma promessa que Deus fez, falou com ela que o maior serviria o menor. E aí quando tem aquelas duas crianças, aí já vem a predileção, já vem aquilo ali, ó, a preferência. Isaac gosta mais de Esaú e Rebeca de Jacó. Aí dentro de casa, aí muitas vezes eu vou conversar com muitos pais que tem isso, mas os pais não conseguem enxergar. Que é isso? Não, eu gosto de fulano, do mesmo jeito eu gosto de ciclano. A gente vê que não é, porque isso é fato, né? Eu trato um, eu sou mais tolerante com um, mas porque os pais não conseguem assimilar isso. Isso consegue fazer essa leitura só a gente que está de fora. E quando isso chega para o nosso consultório, nós vamos entender isso. É nítido. Mas só que quando você vai, sentido figurado, dá um tapa de luva para ele entender, ele não aceita. O que é isso? Não, eu gosto dos dois do mesmo jeito. Eu não tenho predileção, eu não tenho preferência. Eu gosto de fulano, mas é mentira. A gente vê que faz. Não, o filho pede uma coisa, ele nem pede, o pai vai lá e dá. O outro pede não.
É assim. Então esse foi um erro daquele casal. Um erro de ter preferência dentro de casa. Agora os filhos únicos que não tem esse problema, né? Evite a superproteção e o descaso dentro de sua família. Tem pais controladores demais ou permissivos demais. A criança não pode fazer nada. Fulano, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer, só sabe, não posso, não vai. Ou então, às vezes lá na escolinha, eu entrou para briguinha com o seu colega, foi lá e ganhou um tapa, a mãe já vai lá, o pai vai lá querendo brigar. Então aquilo ali tem pais que tem descaso, e ele está nem aí com seus filhos. A filha de 15 anos já vai e fica uma semana na casa da sua coleguinha, não sabe nem o que ela está aprendendo lá. Não sabe nem o que ela se passa lá. Filhos, conselho para os filhos que estão aqui nessa noite: amem aos seus pais e respeitem, porque é um mandamento com promessa. Se você quer ser bem sucedido na sua escola, no seu trabalho, se você quer ter um casamento bem sucedido, se você quer ter uma boa casa, aprenda a amar e respeitar os seus pais. Aprenda a amar e respeitar os seus pais. Quando ele falar o não para você, você pode ter certeza que é para o seu bem. Pergunte a ele por quê. Quando ele falar que não é bom que você faça isso, é pelo seu bem. É porque ele está poupando uma desgraça na sua vida. Não anda com aquele coleguinha não, sabe por quê? Aquilo ali vai te levar para o mau caminho. Mostre isso aí, de respeito. Conclusão: valorize aquilo que Deus colocou em vossas mãos. Neste contexto, sua família, aprenda a transformar sua casa em lar. Porque às vezes você tem uma casa, mas não tem um lar. Porque o lar, ele traz para a gente amor, aconchego e paz. Busque em Deus sabedoria diante das decisões, e quando não souber o que fazer, ore mais um pouco, mas não desista. Que Deus possa abençoar a minha e a sua família, e que nós venhamos pagar o preço, sim, levantar pelas madrugadas, fazer jejum a favor de nossos filhos, levar os nossos filhos para a igreja, preocupar-se com a escolha dele no casamento. Se você vê que não é uma boa esposa, você pode falar assim, mas não seja negligente. Ver e fingir que não está vendo. Fala, você é um homem e uma mulher de Deus, e você tem autoridade para isso. E essa autoridade que Deus te constituiu. E eu quero pedir aos irmãos, aqueles que puderem, ficar sobre os nossos pés. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus, para que Deus venha abençoar as nossas famílias, que Deus venha transformar a nossa casa num lar, que Deus possa restituir os relacionamentos que de repente possam estar perdidos. De repente o seu casamento, você entrou aqui nesta noite e falou que não aguentaria mais. Mas a palavra que eu trago de Deus para você: tenha paciência, tenha amor. Se de repente esse amor está se esfriando, peça a Deus para aumentar, para multiplicar esse amor, para que você possa ser mais longânimo, ser mais paciente, ser mais tolerante, mais amável, ser sábio na hora certa de dirigir uma palavra àquela pessoa, ser mais companheiro, ter a comunicação, ter aquela compatibilidade conjugal, saber compreender o outro, a desempenhar bem os seus papéis, não só de pai, de mãe, mas de filho, de servos. Eu estou falando para uma família cristã. Eu não estou falando para qualquer família. Eu estou falando para uma família que fala e que prega, que vive o que está aqui. Eu não estou falando para qualquer pessoa. Eu estou falando para uma família que reúne-se, que estão reunidos na igreja, Assembleia de Deus, eu estou falando aqui no Olaria, mas que pertence a uma igreja universal. Aquela igreja que vai entrar no céu. E se você quer a sua família adentrando aqueles portais celestiais, que você paga o preço sim pela salvação dos teus filhos. De repente, você gostaria tanto que eles
estivesse aqui, mas está lá fora. Mas o Deus de amor pode alcançar e pode trazer de volta. Mas que você coloque no seu coração que você é um agente, é um instrumento de Deus usado para isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo. Meu Deus, eu te louvo, meu Pai, pela minha família. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes. Meu Deus, eu não sei de que maneira, de que forma que eles adentraram. Meu Deus, de repente estão com seus corações dilacerados. De repente estão passando por frustrações, decepções. Ou de repente não. Meu Deus, mas eu te peço, Pai, que o Senhor venha entrar em cada causa. Que o Senhor venha entrar no lar dos teus filhos. Meu Pai, que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha multiplicar a cada dia mais o amor. Meu Deus, que possa haver em nós aquele sentimento de comunhão. Meu Pai, que possa haver em nós aquele evangelho, aquilo que o Senhor nos instruiu a como ter uma família abençoada. Meu Pai, que nós possamos pregar, que nós possamos ensinar aquilo que nós vivemos nos nossos dias a dia. Meu Pai, que o Senhor venha dar-nos a sabedoria, que às vezes nós não estamos entendendo os sinais, mas que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir nossos ouvidos, para que nós possamos entender que o Senhor está falando conosco pela madrugada, que o Senhor está falando conosco pela palavra, que o Senhor está falando conosco com os louvores. Meu Pai, que o Senhor está falando conosco, meu Pai, através do aconselhamento. Meu Pai, que nós possamos entender isso, que nós venhamos colocar isso na nossa prática. Meu Pai, que o Senhor possa restaurar cada família. Meu Pai, que possam ser famílias bem abençoadas, que possam ser famílias bem-sucedidas. Meu Pai, e que na sociedade que eles possam ser destaque. E que acima de tudo é uma família que vive e prega a Tua palavra. Meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha intervir em cada causa. Neste momento, ó Deus, eu não sei se de repente a necessidade física, material ou espiritual, mas que o Senhor venha intervir na causa dos teus filhos e esteja suprindo todas as necessidades da tua igreja. Meu Pai, que eles possam entender a ganhar almas para os teus reinos, mas também cuidar daqueles que estão dentro da tua casa. Meu Pai, que esta igreja possa crescer a cada dia mais na graça, no conhecimento. Abençoa os líderes, meu Pai, que tem colocado no coração de pagar o preço por a família aqui desta igreja. Meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando em tudo, que o Senhor venha suprir todas as necessidades da tua igreja, a necessidade do corpo ministerial, que possa haver no meio dos teus filhos, meu Pai, o amor, o companheirismo, a dedicação pela tua obra, e que nós seremos reconhecidos quando nós estivermos com o Senhor, porque aqui na terra nós podemos passar frustrações, mas que nós seremos reconhecidos quando nós estivermos com o Senhor naquele grande dia. Abençoa-nos, ó Pai, e ser conosco, no nome de Jesus. Eu agradeço, meus queridos, por essa oportunidade. Nas vossas orações, continue orando pelo irmão Silas, pela irmã Lídia, que o Senhor esteja nos abençoando. Nós estamos ali no João 23, sempre que for possível, sempre que for necessário, nós estamos aí abertos para estar junto com os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe.